Pessoal, falamos no outro vídeo então sobre as medidas de tendência central e nesse vídeo aqui falaremos sobre as medidas de dispersão. Você está aqui com o professor Rosivan Rodrigues, trabalhando a matemática básica e a matemática do ensino médio neste momento. Bom, quais são as medidas de dispersão? Nós temos aí o desvio médio, desvio padrão e variância. Vamos falar agora sobre o desvio médio, desvio absoluto médio. DAM, né? Desvio absoluto médio, ou simplesmente DM. É a média aritmética do desvio absoluto. Calculamos a média aritmética, depois calculamos e comparamos os desvios de cada elemento com a média e, por fim, calculamos o desvio médio. Bom, parece confuso, mas na verdade é bem simples, né? Acompanha comigo aqui. Bom, temos aqui um exemplo de como calcular o desvio médio. Nós temos aí, vocês podem ver as notas de um determinado aluno em matemática durante o ano, né? 5, nota 8, nota 6 e nota 9. E a primeira coisa que eu preciso para mim calcular o desvio médio é saber a média aritmética. Como a gente já viu no vídeo anterior sobre média aritmética, né? O que é a média aritmética? É a soma das notas dividido pelo total de valores. Então, você vai pegar aqui a nota 5, mais nota 8, mais nota 6, mais 9 e dividir por 4, que são 4 notas. Deu 28, dividido para 4 deu 7. Essa é a média aritmética. Ponto-chave para a gente fazer o desvio médio. Por quê? Aí a gente vai calcular as diferenças entre a média e cada desvio, e cada nota. Então, por exemplo, você vai calcular nesse modelo aqui, ó, xi menos x. Lembrando que o x aqui está tratando da média e o xi é cada valor. E de inicial, né? Então nós temos o primeiro valor, o segundo e assim por diante. Quando xi for 1, x1, você vai fazer x1 menos x. X é a média. Quem que é o x1? É a primeira nota do aluno, nota 5. 5 menos 7 dá menos 2. Segunda nota do aluno, x2 menos a média, 8. Menos 7, 1. Terceira nota, o aluno tirou 6. Faz menos a média, 6 menos 7, menos 1. E por último, 9. 9 menos 7, 2. Então nós temos aqui os valores que eu acabei de falar. Isso aqui a gente chama de desvio. Risquei aqui o número 1, mas 8 menos 7 é 1 aqui, tá? E aí nós calculamos aqui, ó, entre módulo, que esse risquinho que vocês estão vendo aqui, significa módulo, né? Por que módulo? Porque aqui no desvio a gente não vai considerar número negativo, número positivo. Nós vamos considerar como valor absoluto. Módulo nos remete a considerar o valor absoluto, sem sinal. Por isso a gente coloca esse símbolo, tá? Então, quando eu pego x1 menos x, deu menos 2, né? A conta já está feita aqui em cima. O x1, 5, menos o x, que é 7, dá menos 2. Aí eu coloco o resultado entre módulo, que é essa barrinha aqui vertical. Por que menos 2 entre módulo? Por que é importante colocar o módulo? Porque eu vou desconsiderar o sinal de menos que está lá dentro. Eu só vou considerar o valor absoluto. Nesse caso, menos 2 está valendo 2. Por quê? Nós estamos falando de distanciamento dessa nota, que era a nota 5, para a nota 7, que é a média. E distanciamento ela não carrega sinal. Se está distante 2, está distante 2, não é menos 2 ou mais 2.
No segundo caso, nós temos aqui x2 menos a média. x2 é 8, menos a média 7. 8 menos 7 dá 1. Está aqui dentro do módulo. Menos 1 e mais 2. São esses valores aqui de cima. Tudo isso dividido por 4 também. Por que por 4? Porque nós temos que fazer a soma dos desvios, calculando a média, conforme o texto falou agora há pouco. Calculando a média desses desvios. Então eu somo em valor absoluto, sem considerar o sinal de menos aqui, ó. Eu somo 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Aqui o 6 aqui, ó. Então nós temos 6 dividido para 4. E 6 dividido para 4 é 1,5. Esse é o nosso desvio médio. O que significa o desvio médio? Significa que as notas do estudante, se comparadas com a média, ela desviou em média 1,5, 1,5, para mais ou para menos. Teve casos que ela desviou para mais, para cima, e teve casos que ela desviou para menos. Então dá uma média de 1,5 de desvio em relação à média. Outro tópico de dispersão de valores, medida de dispersão, é a variância. Variância representada aqui pela letra V. O que é a variância? É uma medida que indica o afastamento dos elementos de uma amostra de números em relação à média. Está vendo que ela também ela calcula o distanciamento, o afastamento. E é definida como, olha o que é a variância, a média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos de uma amostra. Nós vimos ali no desvio médio que a gente calcula o desvio, faz a soma e calcula a média desse desvio. Aqui nós temos o mesmo desvio, vai dar o mesmo valor, porém eu vou efetuar ele ao quadrado. E agora não tem mais o módulo. Até porque não precisaria também, né? Quando eu elevo um número ao quadrado, mesmo que ele seja negativo, ele se tornará positivo. Por isso não há necessidade de colocar o módulo. Então nós temos aqui a variância, VAR. Variância é igual a x1, que é o primeiro valor, menos x barra, que é a média, mais o x2 menos x barra, que é a média, mais, até chegar ao xn, menos a média. Tudo isso dividido por n. Estou esquecendo de colocar aqui, ó. É tudo ao quadrado, tá? Conforme o texto está falando ali. Eu esqueci de colocar no slide aqui. Média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos. Por isso é elevar ao quadrado. Bom, então aqui nós temos 5 menos 7 ao quadrado, 6 menos 7 ao quadrado, 8 menos 7 também ao quadrado e 9 menos 7 também ao quadrado. Dividido por 4, porque são 4 notas. Temos, portanto, 5 menos 7 dá menos 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, né? 6 menos 7 dá menos 1 elevado ao quadrado, se torna 1 positivo. 8 menos 7 dá 1 elevado ao quadrado, também é 1 positivo. E no último parênteses, nós temos 9 menos 7 dá 2, pega 2 ao quadrado, dá 4. Aí eu somo 4 mais 1 e mais 4, dá 10. Dividido por 4, que é o total de notas, dá 2,5. A variância, lembra que o desvio médio foi de 1,5 e a variância foi 2,5. Tem um pouquinho de diferença, né?
entre o desvio médio e a variância. Por último, não menos importante, mas muito mais simples de fazer, é o desvio padrão. Cálculo rápido, né? Encontramos o desvio padrão calculando a raiz quadrada da variância. Olha a fórmula do desvio padrão, bem simples. Desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão, é necessário que tenha feito a variância primeiro. Então, no caso anterior, pegando o exemplo anterior, né? Lembra que a variância deu 2,5? Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 2,5, ou seja, vai ser 1,58. Mas, repara que os 3 itens tratou de medida de dispersão. O que é a dispersão? É o afastamento. Quando nós falamos lá no outro vídeo sobre medidas de tendência central, aqueles valores que nós encontramos na média aritmética, na mediana e na moda, são medidas que tendem ao centro. A tendência é de centralidade, de centralizar o valor. E essas medidas que eu estou trazendo nesse vídeo aqui, medidas de dispersão, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão, são as medidas de afastamento do centro. Então, quanto maior for o valor aqui, significa maior distanciamento do centro. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Vamos supor que você pesquise o salário de 3 famílias. Vamos pegar 3 famílias só para ficar bem claro. Aí você pesquisa uma família, ela diz, eu ganho um salário mínimo. Nós sobrevivemos com um salário mínimo. Você pega outra família, não, nós ganhamos aqui, contando os membros da família, dá 10 salários mínimos. Aí você entrevista outra família, a outra família fala, nós ganhamos 20 salários mínimos. Está vendo que vai haver um distanciamento muito grande entre os valores de 1 para 10 para 20? Há um distanciamento muito grande. Se todas as famílias tivessem falado que vivem ali com 1 ou 2 salários mínimos, o distanciamento, a dispersão seria menor. Então é para isso que serve as medidas de dispersão de valores. Bom, então é isso. Muito obrigado aí. Se curtiu o vídeo aí, deixa um joinha e até a próxima.